Uma revolta liderada por estudantes que pegou todos de surpresa. Foi tratada de forma violenta pela polícia e levou a consequências que mudaram a sociedade. Poderia ser um relato sobre as jornadas de junho em 2013 no Brasil, mas estamos falando de maio de 1968, movimento que transformou a França e tem ressonância até hoje. O gatilho para a revolta estudantil de 50 anos atrás foi banal. Estudantes da Universidade de Paris, em Nanterre, reclamavam da impossibilidade de casais poderem passar a noite nos dormitórios. A pressão da universidade fez com que a questão fosse apoiada por estudantes da capital francesa. Em pouco tempo, o movimento ganhou força. Obteve o apoio dos trabalhadores sindicalizados e passou a combater a opressão sexual e a sociedade conservadora. 8 milhões de trabalhadores entraram em greve e manifestantes e policiais se enfrentaram por dias nas ruas de Paris. Pressionado, o presidente francês, Charles de Gaulle, convocou eleições e concedeu um aumento aos trabalhadores. Mas apesar da perda política, maio de 68 foi fundamental na mudança da sociedade francesa, que se tornou mais tolerante, diversa e sexualmente aberta. Bom, pessoal, então é isso. Nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje identidades sociais e culturais, ok? E no nosso livro, o pano de fundo que o autor usa para trabalhar esse assunto é justamente as manifestações de maio de 1968, né? Que, na realidade, maio de 68 foi o ponto alto, o ponto culminante de uma série de mudanças e manifestações que vinham ocorrendo desde o fim da década de 1950, né, em todo o mundo, né, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Você tinha mudanças de caráter social, de caráter político e cultural que já vinham ocorrendo em determinados países, e que o ponto alto, o ponto culminante, foram as manifestações de maio de 68, que teve como característica principal a liderança jovem, né? Tanto essas mudanças que já vinham ocorrendo, certo? Como maio de 68 teve protagonismo dos jovens, ok? E uma identidade com esse grupo, né? Esse grupo social mais jovem, né? Então tinha uma identidade social essas manifestações. E é por isso que o autor traz maio de 68 como pano de fundo do que nós vamos estudar hoje, certo? Lideranças jovens como Che Guevara e Fidel Castro, né? No rock você tinha a ascensão de grupos como Beatles, Rolling Stones, né? Você tinha manifestações contra a guerra do Vietnã, você teve o festival de Woodstock, né? Com a pregação do paz e amor, do sexo livre, né? Tudo isso vinha trazendo mudanças comportamentais, culturais, né, e políticas dentro desses países, né, como os Estados Unidos e como a Europa, e que culminou em maio de 68. E essas manifestações se espalharam por todo o mundo, inclusive chegando aqui no Brasil, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, né, e mostrando o caráter universal e global que tomou essas manifestações, né? Então é por isso que o livro inicia falando delas, ok? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a questão da identidade social e cultural. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Identidades sociais e culturais, ok? A primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui, em relação à identidade social, é o significado de identidade. O que é identidade e o que ela significa para a sociologia, né? O que é identidade para a sociologia, né? Identidade é o conceito que atravessa as áreas da sociologia e da antropologia. A antropologia, mais especificamente, vai falar de uma identidade cultural, certo? E está ligado às características do grupo social no qual o indivíduo está inserido. Alguns fatores, tal como cultura, a história, o local e o idioma, são importantes para que um grupo compartilhe elementos identitários, certo?
Para a sociologia, identidade é o compartilhar de várias ideias e ideais de um determinado grupo. Beleza, o conceito está bonitinho, está arrumadinho, mas vamos entender melhor, né, esse conceito, né, com alguns autores da sociologia. Desde muito cedo, né, que a sociologia ela tem essa preocupação, ela se preocupa com essa questão da identidade social, certo? Desde o início do século XX, né, do século passado, que alguns autores vêm trabalhando essa questão da identidade social e cultural, certo? Mas antes de a gente entrar nesse mérito do pensamento sociológico em relação à identidade social e cultural, vamos fazer uma diferenciação entre o que é uma identidade social e o que é identidade formal, ok? Quando a gente fala em identidade formal, a gente está falando daquela identidade que nós temos no nosso registro de nascimento, na nossa carteira de identidade. Essa é a identidade formal, certo? Ela é registrada formalmente em documentos e que revelam diversos pertencimentos, né? Como, por exemplo, nós pertencemos a um país, né? Nós pertencemos a um determinado estado, a uma determinada família, a uma determinada região. Então, esses pertencimentos, eles são formalizados por via de documentos como a nossa carteira de identidade, certo? Uma outra questão é que essa formalização, essa identidade formal, ela revela as nossas características físicas, como, por exemplo, qual é o nosso sexo e qual é a cor da pele, por exemplo. Só que todas essas identidades formalizadas, todas essas identidades formais, elas nada mais são que uma casca, certo? Elas apenas mostram algumas características físicas ou políticas que nós temos, certo? Mas ela não mostra o que nós somos verdadeiramente, ela não mostra qual é a nossa identidade social, ok? Desde antes da gente nascer, nós já começamos a ser identificados de alguma forma, né? Quando os pais fazem o exame para saber qual é o sexo do bebê, ele já começa a dar uma certa identidade para essa criança, se é menino ou menina, certo? Uma identidade formal, é o que vai constar lá no registro de nascimento, né? É criança do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas isso não necessariamente, depois da socialização daquela criança, daquele indivíduo, será a sua identidade social. A gente vai entender isso um pouco mais à frente, certo? Então, a identidade social, e é isso que interessa à sociologia, certo? Ela trata de aspectos mais profundos do sujeito. Na realidade, ela trata de aspectos referentes ao sujeito, certo? Então, a identidade formal, anunciada pelos dados, é apenas a nossa estampa. Como eu disse, é uma casca que esconde as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos gostos, as nossas crenças, as motivações que temos e as aspirações que buscamos na vida. Então, essa identidade formal que a gente falou anteriormente, ela apenas esconde essas características, elas não mostram, não vai dizendo lá na nossa carteira de identidade quais são as nossas aspirações, quais são as nossas motivações de vida, ok? Todos esses e outros elementos é que formam, de fato, a nossa identidade social. Então, a nossa identidade social ela é formada justamente por essas características, né, que nos transformam em sujeitos que pertencentes a uma determinada época, certo? E a um determinado lugar, inseridos em um tipo específico de sociedade, né, construída a partir de uma história. Ou seja, a identidade social ela tem a ver com a história que nós vivemos, ok? Aqueles jovens lá de maio de 68, eles só tiveram aquela identificação, eles são identificados como jovens de maio de 68 porque eles estão inseridos dentro de um contexto histórico, geográfico e por aí vai, certo? Então, a nossa identidade social, ela é construída, certo? Com base no tempo e no espaço em que nós vivemos. Espero que esteja ficando claro até aqui, alright? No debate sociológico, né, dentro da sociologia, como eu disse,
desde muito cedo que se começou a se ter uma preocupação em relação à questão da identidade social para entender o todo, né? Para entender a sociedade como um todo. E um dos primeiros sociólogos a trabalhar essa questão foi esse camarada aí, George Herbert Mead, certo? Um sociólogo americano que viveu entre 1863 e 1931. E ele dizia que nós somos o que somos porque adquirimos ao longo da vida alguns traços característicos de nosso self, por meio das interações sociais que estabelecemos com outros indivíduos, ok? É bom atentar aqui que quando ele fala self, né, a palavra self, ao pé da letra, né, trazendo uma tradução do inglês de forma bem simples, significa si mesmo, certo? Só que para Mead, a palavra self teria a ver com a consciência que o sujeito tem de si mesmo, dessa consciência de que o sujeito tem de como ele se relaciona com o ambiente em que vive, com a sociedade em que vive. Então, self para Mead, né, tem a ver com consciência do sujeito, né? Tem a ver com a questão de o que ele chama de uma self social, que é essa interação que nós temos com o mundo, certo? É essa consciência que Mead chama de self. Mas ele afirma que também que esta consciência só é possível se o indivíduo estabelecer contato social, certo? Não é uma coisa que nasce com o sujeito, não é um fator biológico ou genético que nós já nascemos com essa self, com essa consciência. Só vai haver essa self social, segundo Mead, se houver uma interação do sujeito com o mundo, uma socialização, como nós vimos nos capítulos anteriores, né? Então, o sujeito, né, ele só vai pertencer, ele só vai ter essa ideia de pertencimento a um grupo se ele interagir com ele. Nós não podemos viver isoladamente, né? Isso outros pensadores também vai trazer, ok? Então, a questão da self para George Mead tem a ver com essa interação. E não é algo que nasce conosco, né? Nós somos sujeitos sociais, né? Como já diria Aristóteles lá atrás, né? O ser humano é um sujeito político e social, não podendo viver isolado sob pena de perecer. Beleza? Então, essa é a ideia central do pensamento de Mead. E aí, galera, vem aí uma indicação de um filme, né? Um filme relativamente antigo, mas que fala sobre uma questão real, né? Sobre um acontecimento real, que é o Enigma de Caspar Hauser, que vai trazer basicamente essa ideia que Mead trabalha de self, né? De como nós necessitamos dessa interação. Então, o filme ele mostra a vida de um adolescente que começa a ter uma identidade social após ter vivido desde o seu nascimento. Na realidade, os relatos falam que desde os 2 anos de idade, né, de ter vivido desde muito cedo, desde muito criança, num porão isolado do mundo. E ele não tinha contato com outras pessoas. Então, essa criança ele foi se desenvolvendo de forma isolada. Então, ela não se socializou, ela não aprendeu a falar, não aprendeu sequer a andar, e ela só sobreviveu porque alguém colocava comida para ele por uma porta, sei lá, né? Então, existem vários relatos, né? É interessante, quem tiver a curiosidade, quiser assistir esse filme, tem na internet aí, é livre, tem no YouTube, tem alguns vídeos curtos, tem um vídeo bem curto que eu vou tentar deixar um card aqui, menos de 10 minutos tem esse vídeo que faz um resumo dessa história, é bem interessante para entender essa questão da identidade social, né? De como nós precisamos dessa interação para termos uma identidade social. Beleza? Um outro sociólogo que também trabalhou a questão da identidade social foi Erving Goffman, né? E Goffman ele sustenta a ideia de que a vida social do indivíduo e, por consequência, sua identidade pode ser entendida como uma representação teatral.
Ou seja, segundo Goffman, nós, enquanto sujeitos sociais, nós estamos o tempo todo representando para os grupos ao qual nós pertencemos, para os grupos que nós estamos inseridos, ok? Basicamente, o pensamento de Goffman é o seguinte: nós, na medida que nós transitamos em diferentes grupos ao longo da nossa vida, ou até mesmo ao longo do nosso dia, nós vamos representando papéis de acordo com aqueles grupos específicos, certo? Ou seja, eu agora, dando essa aula, eu estou representando um papel de professor, certo? Quando um professor está em sala de aula, ele está representando um papel de professor, né? Não quer dizer que eu, o tempo todo, eu seja professor. Quando eu estou em casa, quando eu chego em casa, quando eu estou interagindo com meus filhos, com minha esposa, eu não sou mais o professor Linaldo, né? Eu sou o pai Linaldo, o esposo Linaldo. Quando eu estou interagindo com amigos num churrasco, né, ou numa mesa de bar, eu não sou o professor Linaldo, eu sou o colega, o amigo que está ali interagindo. Então, eu estou representando um papel de acordo com determinados grupos, certo? Quando a pessoa está na igreja, né, ou num culto, ela está ali representando um papel, né? Quando ela chega em casa, ela passa a representar um outro papel dentro de casa. E aí você pode dizer, professor, então você está querendo dizer que o cristão ele é um dentro da igreja e fora da igreja é outro. Não, não é bem isso. A gente está falando de uma representação que o sujeito ele faz dentro de um determinado grupo e fora dele, certo? Isso não quer dizer que essa pessoa ela não leve os ideais do cristianismo para dentro de casa, mas a forma como ele vai se portar perante os seus vai ser diferente em determinados grupos, ok? Então nós estamos o tempo todo nessa representação, segundo Goffman, é uma representação teatral, segundo Irving Goffman, ok? Pode-se afirmar, portanto, isso aí, se a gente fizer uma junção do pensamento desses dois sociólogos, a princípio, ok? Pode-se afirmar, portanto, que os indivíduos assumem diversas identidades dependendo de uma determinada situação social em que estes mesmos indivíduos se encontrem, ok? Então, os dois pensamentos, tanto o de Mead como o de Goffman, ele acabam confluindo para essa mesma percepção de que nós, sujeitos, né, nós indivíduos que vivemos em sociedades, nós necessitamos dessa interação, né? Nós precisamos dessa interação social e nós somos fruto dela, como nós já vimos lá atrás em outros capítulos, quando a gente fala sobre a questão da socialização, desde a socialização primária até a socialização secundária. Bom, então é isso, ok? Com isso, a gente encerra essa primeira parte, né, desse assunto aí, de identidades sociais e culturais, ok? Espero que tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, alright? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, pode entrar em contato comigo, certo? Via WhatsApp ou até mesmo pelo e-mail, ok? E a próxima semana a gente dá continuidade ao assunto, ok? Respondam ao exercício que foi enviado o link e fiquem com Deus, com Alá ou com Xangô. Saravá!